Pessoal, estamos de volta em mais um Papo de Consultor e hoje eu estou aqui para falar com vocês, bater um papo com vocês sobre gestão, né? Muitas pessoas me perguntam, Alex, o que é gestão? O que é que você faz quando você diz que trabalha com gestão de empresas? Então, gestão é nada mais, nada menos do que a gente analisar a empresa, os principais processos da empresa e definir algumas estratégias, né? Então, é dizer qual é o caminho que a empresa precisa tomar, é definir rumos para a empresa, né? E a partir disso, a gente fala que na gestão aí a gente vai analisar diversos ambientes dentro de uma organização. Então, quando eu estou falando de gestão, a gente está falando aqui de olhar os processos da empresa, a gente está falando aqui de olhar para as pessoas, né? Como é que as pessoas, o que é que as pessoas fazem dentro dessa empresa? Como é que está dividido as funções, como é que é desenhado esse organograma da empresa. Então, a gente olha para o produto, a gente olha para o processo de compra, o processo de venda, e com base nisso, quando a gente faz a gestão, a gente define estratégias para obter resultados melhores, né, no nosso negócio. E aí, gestão tem muito a ver com a parte principalmente dos números. Por quê? Porque às vezes algumas pessoas até confundem, é uma gestão, é a questão das finanças, é uma gestão financeira. A parte financeira está dentro da gestão. Por quê? Se eu falei aqui que eu preciso entender e definir quais rumos que a minha empresa vai tomar, eu preciso saber onde ela está, eu preciso saber o histórico dela. Então, é importante, o principal pilar para se fazer a gestão é sim a parte financeira. Por quê? Eu preciso entender, por exemplo, quanto foi que eu faturei no último ano, nos últimos anos? Qual é a minha média de faturamento mensal, por exemplo? A minha empresa tem sazonalidade, o meu negócio, ou seja, tem meses que o volume de venda é maior ou menor por algum motivo do mercado ou do segmento, enfim. Quais são os produtos que mais vendem, né? Quanto esses produtos representam na minha venda? Então, é importante eu saber isso também. E qual a minha margem? Por exemplo, muitos empresários não sabem um conceito de margem de contribuição. Eu vou até gravar um podcast só para falar de margem de contribuição, mas fazendo um resumo muito breve, é a diferença entre o preço que eu vendo e o preço que custa para eu vender esse serviço, né? Então, é o que sobra, a minha margem, é o que sobra de cada produto ou serviço para pagar as contas da empresa e ainda deixar algum lucro. Então, entenda que eu posso ter produtos, serviços diferentes com margens diferentes. Então, entender quais são os produtos que têm melhor margem, né, e os que têm pior margem, isso também faz parte da gestão. Então, entender quanto é que eu faturo, quanto é que eu vendo, quais são os produtos que mais vendem, quais são os produtos que têm mais margem, quais são as regiões, as cidades, estados ou os locais que eu mais vendo, como é que está a minha distribuição, como é que está meu atendimento às pessoas. Então, gestão é cuidar da operação da empresa, criar estratégias para a operação para chegar num objetivo lá na frente que tem a ver com o planejamento que a gente faz para ter esse negócio. Então, gestão não é só olhar o número, gestão não é só abrir a empresa e fechar, porque aí você está simplesmente cuidando da operação. Então, eu abro minha loja todo dia, fecho, eu abro o meu escritório todo dia, fecho, e aí eu faço as atividades do dia e está tudo certo. Não. Então, gestão é eu olhar para o que está acontecendo agora, eu olho para o passado para ter referência de número, de informação, porque para eu estabelecer metas, para eu estabelecer indicadores de resultado, eu olho para o presente para entender que coisas eu estou fazendo bem, que coisas eu não estou fazendo bem, e eu olho para o futuro para eu pensar como eu vou atuar daqui para frente, de que forma eu posso inovar lá na frente. Então, quando a gente fala em fazer gestão, a gente tem esses três cenários, né? Passado, presente e futuro. A gente, como gestor, como empresário, como empresária, como empreendedor, deve dedicar pelo menos 20% do nosso tempo aí
né, que seja na semana, no mês ou no dia, nessa proporção, para pensar no futuro da empresa, né? Para pensar em como eu vou fazer coisas diferentes e como eu vou responder às mudanças do mercado. E na maioria das vezes, os gestores, os empresários, os donos da empresa, os gerentes de operação, os coordenadores, enfim, se ocupam muito com a operação, com o dia a dia. Então, entre atender o cliente, resolver um problema, dá aquela sensação que você está trabalhando muito, né? Porque você corre, sobe, desce, resolve um monte de coisa, liga para um monte de gente, visita um monte de gente, vai para a rua, volta, faz ligação, manda e-mail. Mas, muitas vezes, você pode não estar sendo produtivo, porque você está ali. Eu falo que existe uma diferença muito grande entre você trabalhar muito e trabalhar bem. Então, às vezes, o trabalhar muito dá uma sensação de que a gente está fazendo coisas de muita coisa. E, às vezes, a gente precisa parar e, sem correr muito, pensar, olhar número, definir estratégia e tomar decisões que vão mudar o resultado da empresa. Então, o grande conselho, né, que eu dou para vocês hoje nesse podcast, que é esse bate-papo que a gente está fazendo, é pare para fazer a gestão do seu negócio. Pare para olhar a gestão da sua empresa, né? Quantas vezes você parou para fazer um planejamento? Quantas vezes você parou para revisar estratégias que não seja quando acontecer um problema, porque quando acontece um problema a gente tem que parar mesmo e resolver, mas mesmo quando eu estou vendendo bem, Alex, minha empresa está se pagando, meu negócio está crescendo, esse é o melhor momento para a gente parar e reorganizar, porque a gente não tem pressão de dinheiro, de tempo, nada disso. Agora, quando o negócio não vai bem, automaticamente a gente precisa parar para realinhar isso. Com o trabalho de consultoria, né, a gente acaba visitando muitas empresas e conversando com muitos empresários. E tem casos que as pessoas trabalham muito, trabalham bastante, mas que o negócio não dá dinheiro. Então eu falo que está vendendo um almoço para comprar janta, né? Porque você está ali naquele ciclo, o dinheiro entra na conta, você acha que está vendendo, porque está faturando, isso é bom, mas às vezes sai muito mais dinheiro do que o que entra. E aí, se você não tem o controle, não tem noção dos seus números, provavelmente você pode ser um desses que sente aí que, poxa, eu trabalho bastante e não vejo lucro. Eu trabalho bastante e minha empresa não dá resultado. Eu trabalho bastante e não consigo tirar férias, Alex. Não consigo tirar uma semana. Eu não posso faltar um dia que o negócio não anda. Então, se isso está acontecendo, tem algo de errado. O negócio precisa andar sozinho. Então, resumindo um pouco a nossa conversa de hoje, é falar que gestão é olhar para a empresa, olhar para os números, olhar para os processos, olhar para as pessoas, olhar para o produto, olhar para a praça, a distribuição, que tem a ver um pouco com marketing, que eu vou falar depois um pouquinho sobre marketing. As pessoas confundem marketing com comunicação, com propaganda, e eu vou falar depois um pouco sobre isso. Mas gestão é olhar para o negócio. Então, por hoje, era essa mensagem que eu queria deixar para vocês, queria trocar essa ideia e fazer com que vocês refletissem sobre isso. Será que você realmente conhece os principais números do seu negócio? Essas perguntas que eu fiz, será que você conseguiria me responder? Não a mim, mas se responder. Então, pense nisso. Quem falou aqui é Alex Cruz, nosso papo de consultor. Um prazer conversar com vocês hoje e fiquem com Deus. Um abraço.